amigos e amigas, estamos reiniciando agora o nosso bate-papo entre elas. Foi um momento que durante a pandemia o pessoal curtiu tanto que a pedidos nós estamos voltando. Eu não sei se eu chamo isso de um programa, de um evento, enfim, um momento assim de comunhão, para que a gente possa conversar assim de uma maneira muito informal sobre vários assuntos, não só para mulheres, mas para a família toda que estiver presente. Vai ser um prazer ter vocês conosco durante esses 30 ou 40 minutinhos e eu estou recebendo também com muita alegria a pastora Ana Paula Wimmer, que também é uma diretora na rede do município, na rede escolar do município, a pastora Isabel Iac, também nossa psicóloga clínica, e nós vamos falar sobre um tema muito interessante. É muito tarde para começar? Vamos lá, vamos bater esse papo. Tudo bom, Isabel? Tudo bom. Que alegria estar aqui de novo. Muito bom estar de volta. Ana Paula. Esse foi um tempo muito especial, né? Nossa. Quantos testemunhos, muito retorno verdade. Positivo de muitas pessoas que foram abençoadas agora pelo programa. Estúdio, olha, agora a gente está no nosso estúdio. É verdade. A turma gostou tanto, nos motivou tanto que a gente vai bater esse papo. Que bom. Isabel, essa pergunta aí, é tarde para começar? Você, como nessa área de psicologia, também psicologia trabalha muito com recursos humanos. Você não acha que a nossa sociedade, hoje em dia, na hora de fazer uma seleção profissional, ela não prestigia muito a turma já de uma certa idade? Você acha que existe isso no mercado de trabalho, em todas as áreas? Ou tem algumas áreas em que quem tem um pouquinho mais de idade é muito bem-vindo? Acho que existe sim, né, essa priorização do mais jovem, né, para um cargo de trabalho, porque considera a mão de obra novinha, né, onde você vai poder trabalhar muitos anos com aquela pessoa. Mas a gente tem visto que em alguns setores o sênior, né, a pessoa mais experiente, mais madura, ele é muito bem-vindo. Por quê? Uma pessoa mais velha, uma pessoa madura, ela presume-se que ela é mais paciente, que ela tem mais controle das suas emoções, geralmente é mais acolhedora, então vai gerir bem a equipe, vai acolher bem. E então existem empresas que hoje, inclusive, estão priorizando o tempo mesmo, a pessoa que tem uma experiência e tempo de vida naquele mercado, né? Então, eu acho que há uma variável aí, tem várias, dentro dessa área, tem várias possibilidades aí, dos jovens, mas acho que a preferência maior continua sendo ainda pelo jovem, né, no mercado de trabalho. Algumas profissões, quanto mais conhecimento, né? Sim. São mais reconhecidas. Sim, é verdade. E eu acho que a pessoa que tem um pouco mais de idade, ela tem que também estar aberta para novos aprendizados, principalmente na área da tecnologia, né? É verdade. Você sabe que na minha área de psicologia, para mim ter sido, porque eu fui fazer mais tarde, a gente pode depois até falar sobre isso, mas sabe que eu tirei vantagem disso? Porque quando eu fiz estágio em psicologia hospitalar e entrava dentro de um quarto do hospital, né, eu via que o olhar era com mais credibilidade. E eu era inexperiente como as minhas colegas de 20 e poucos anos. Né? Mas logo achavam que você era a chefe do grupo. Eu já era a líder. Ela é a líder do grupo. E sempre eu me apresentava, não como uma estagiária, eu me apresentava, boa tarde, ou bom dia, eu sou do serviço de psicologia. Então eles não sabiam que eu era uma estagiária. E eu percebia que a minha idade, por eu ter mais perto dos 40 anos, teve um peso nisso. Assim como se
essa senhora aí, ela deve saber mais o que está falando. Como se a sua fala passasse mais credibilidade. Então, existem profissões onde pode-se passar isso. Né? Até na nossa atividade mesmo, né? Pastoral. Sim. Não é o caso da Ana Paula, né? Que ela já jovem, pega assim, o público jovem que precisa também ter uma carinha jovem assim para se identificar, né? Mas tem a turma que está querendo assim alguém que já criou os filhos para saber como é que faz para encarar aquela situação, não é? Agora, nessa área de novas profissões, de aprender, você acha, Ana Paula, pela sua própria experiência na área de educação, que há um momento em que a gente passa a ter mais dificuldade de aprendizado? Não, eu acho que com o tempo, né, por exemplo, se a gente for pegar a questão das novas tecnologias que a pastora Isabel citou, a geração mais nova, eles já são considerados do que eles chamam de nascidos digitais. Né? Já desde pequenininhos eles têm contato, né, com esse mundo tecnológico. Às vezes a criança sabe nem falar, mas o dedinho ela já sabe dar o celularzinho na mão que ela já faz assim. Eu acho que na maternidade, alguma coisinha eles colocam. As enfermeiras já estão dando menu para eles, né? Só digitar, né? Porque assim, eles não sabem, mas eles sabem que o dedinho que liga. Isso, né? O touch. Exatamente. Assim, a minha geração já não é uma geração nascida digital. Então, assim, as gerações que vieram antes da minha, né, são gerações que também não viveram esse contato tão primário, né, com as tecnologias. Mas elas são plenamente, né, possíveis de se aprender. Eu acho que não existe uma idade que te limite à aprendizagem. Você acaba se bloqueando às vezes. Exatamente. Eu acho que o medo do novo bloqueia. Eu acho que em diversas, né, instâncias da nossa vida. Né? Assim, o medo de aprender, de não saber lidar. O medo pode ser o obstáculo aí. Eu acho que o medo não a idade. De você não saber como lidar com aquilo. Porque geralmente quando te apresenta algo novo, você fala, não sei fazer, não, faz pra mim. Isso. É muito recorrente a gente ver isso. Às vezes um pai de aluno, um avô, eu chamo fulano pra resolver. Sim, mas ao invés de chamar fulano pra resolver, pede pra fulano te ensinar. Porque pode. E a gente tem visto hoje em dia várias pessoas, assim, às vezes com um pouco mais de idade, não tô nem falando de idosos, não. Mas, assim, que já manuseiam as ferramentas, aplicativos, porque cada vez mais isso faz parte. Né? E essa aprendizagem, ela se estende para qualquer área da nossa vida. Claro que eu entendo que, às vezes, dependendo da faixa etária, a pessoa pode falar assim, poxa, Ana, mas encarar 4 anos de uma faculdade, eu entendo que, às vezes, dependendo da fase da sua vida, você vai precisar de alguma aprendizagem, de alguma formação que te dê um retorno mais rápido. É verdade. Né? Porque você não tem aqueles 4 anos para você se formar e mais um tempo de estágio. Você não quer, às vezes, esperar. Não, e às vezes nem pode, pastora. Porque, assim, dependendo da fase da vida, você já tem alguém que depende financeiramente de alguma você. Alguma coisa que te dê um rendimento mais rápido, mas, assim, né? Que alguma coisa que te impeça de aprender... Não, muito pelo contrário. A gente às vezes vê pessoas com mais idade. Eu, por um tempo da minha formação, eu dei aula para jovens e adultos de alfabetização. Gente, era muito maneiro. Porque, assim, eram pessoas que já tinham passado da faixa etária, assim, daqueles 5, 6 aninhos da alfabetização. Por quê? Por várias questões da vida, porque tinham que trabalhar, ajudar a família, né? E não tiveram acesso à escolaridade no tempo oportuno, né? Gente, era muito gostoso. Que legal. Porque você via pessoas assim que às vezes trabalhavam o dia inteiro, mas não sabiam ler e escrever. E aí, no final do dia, iam para uma escola para aprender. Gente, assim, era tão gratificante, porque o empenho deles, o lidar deles com o conhecimento era outro. Era uma conquista, a própria celebração da conquista é outra. Com certeza. Porque, assim, cada conquista era muito preciosa. Então, assim, acho que, assim, basta querer. Basta dar o primeiro passo e falar assim, gente... Não é impossível. E aceitar o desafio, né? Aceitar o desafio. Eu lembro que eu sou até do tempo que eu sou arquiteta, as propostas que eu fazia para clientes, as especificações, tudo batia a máquina, né? Sim. Eu tinha até uma pessoa que fazia isso para mim. Só que quando chegou o computador, eu pensei, gente, eu não vou mais mandar uma proposta digitada a máquina, que isso é... Datilografada. Datilografada. Falei, olha, você tem que fazer um curso de computador. Não, não vou fazer, não. Eu já não quero mais fazer, não, porque eu já vou me aposentar, eu não quero.
Aí eu pensei, uau, o que eu vou fazer? Né? E não era o caso de eu contratar uma outra pessoa. Gente, eu apanhei o que eu apanhei, mas eu me desafiei. É o que a gente precisa fazer. Até eu aprender, chamava alguém mais novo, chamava um filho para me ensinar, mas às vezes, não, eu estou ocupado, daqui a pouco eu vou. Aí você fica ali apanhando. Você acredita? Aí você consegue fazer. Quando ele chega, você diz assim, não precisa mais, eu já resolvi. Você acredita que eu fiz aula em cursinho? É tão ridículo. Eu também fiz curso de tutorial de como usar o mouse. Tutorial para usar o mouse? Tinha, porque eu entrei na aula de DOS, era esse, né, o sistema. MS, DOS. Exatamente. E aí, quando veio o Windows, da pedra da trabalhar com o Windows, aí comecei a aprender o Windows. Para aprender o Windows, eu tinha que aprender a usar o mouse. Eu não sabia, tá? Pega o mouse e faz o quê? Então teve o tutorial, que depois a gente tinha o tutorial baixado, todo mundo faz. Eu tive aula. Aí, mas eu falei assim, não, eu tenho que aprender isso. Foi em 94. E eu aprendi e foi orgulho do meu pai lá que eu aprendi isso mexer é importante, com o enfrentar o desafio, né? Não se conformar. Não. Não sei, não é minha praia, não é... Não, tem que se desafie, que isso vai ser muito bom. Isso é legal. Então, não existe um tempo para você dizer ou eu estou velho demais, ou ainda não está na hora. Não existe um tempo para você começar. Eu acho que na maioria das coisas não. A gente tem que ajustar os nossos sonhos, né? A gente estava até aqui no off, aqui batendo pode papo. Eu falei daquele meu sonho, né? Eu tive um sonho, gente. Era um sonho, um desejo de andar de patins. Eu achava tão lindo, porque parece que a pessoa voa, né? Quando está andando de patins. É lindo. Aí eu tô com 55, então eu peguei esse meu sonho, trouxe para a realidade e falei, melhor não, porque eu posso quebrar lá um ossinho e de repente vai que esse ossinho não cola direito, eu vou ficar com aquela dorzinha, toda mudança de tempo, não tem isso? Toda vez que for chover vai doer aquele ossinho. Então, existem poucos, eu digo que poucas coisas a gente tem que se dizer não, mas a maioria é só você enfrentar, ter determinação, acreditar em você. Lógico, pedir o auxílio do nosso Deus, a capacitação, porque é dele que vem o agir, né, e o realizar. É isso que a pastora falou. Até tem aquele texto em Eclesiastes 3, né, que fala que existe um tempo para todo propósito, né, embaixo do céu. Isso. Então, assim, eu acho que para grandes coisas tem uma certa padronização. E eu acho que essa padronização é muito pesada. Porque, assim, se você não teve a oportunidade de realizar um sonho dentro de uma faixa etária, né, que é considerado padrão, parece que passou dali, você não tem mais condições de realizar aquilo. E a gente vê, né, no nosso cotidiano mesmo, quanto que isso é uma regra, mas que isso não se aplica a todos. Porque, às vezes, por exemplo, você tem um sonho de fazer uma faculdade, né, de buscar uma formação. Cara, às vezes no tempo que era jovem... Não, por que na juventude? Porque às vezes na juventude você tem alguém, né, que vai te oportunizar esse sonho, vai patrocinar esse sonho para você, né, vai arcar com as despesas, você vai poder se dedicar somente ao estudo. Mas nem todo mundo tem essa oportunidade. E às vezes tem um sonho, poxa, eu tinha vontade de fazer faculdade e tal, e não pude fazer naquele momento. Gente, existe um tempo. Né? E a gente às vezes fala assim, mas qual é o tempo oportuno? No tempo em que as condições se tornem favoráveis para você fazer aquilo. Exatamente. Na verdade, a gente às vezes pega alguns sonhos e joga no lixo como se não fosse mais ter tempo daquilo acontecer, porque não aconteceu quando eu achei que era o tempo bom para ele acontecer. Às vezes os pais não tinham dinheiro para pagar uma universidade para você. Exatamente. Assim, não foi naquele momento, pode ser em outro momento. Né? Como a pastora falou, nós... Né, que somos cristãos, que cremos, né, na soberania do Senhor sobre as nossas vidas, eu acho que esses sonhos, gente, eles precisam ser muito bem depositados aos pés do nosso Senhor. Porque, assim, às vezes o tempo oportuno pra gente pode não ter sido o momento oportuno para Deus abrir aquela porta. Com certeza. Mas não quer dizer que isso não vá acontecer. Isso pode acontecer sim, mas num momento diferente do seu e ainda assim ser uma bênção. Exatamente. Né? A senhora ia falar até anteriormente sobre a sua experiência, né, pastora? Sim, eu bem jovem, eu estava me preparando para fazer o vestibular, cheguei a fazer para arquitetura
E eu lembro que a primeira vez foram décimos que eu não consegui entrar, era bastante concorrido. Isso é tão ruim. Aí eu fui tentar novamente, então entrei em cursinho, né, preparatório para fazer o vestibular. Mas nesse processo eu tive uma experiência pessoal, e é minha mesmo, uma pessoa muito, muito particular com Deus, onde eu perguntei a Ele qual era o desejo dele para mim, qual era a vontade. Eu perguntei especificamente sobre a faculdade de arquitetura. E Deus falou de uma maneira também muito particular comigo, que Ele estava me direcionando para outra coisa, e que era o ensino teológico. E eu conversei com meus pais, eu era muito jovem, eu tinha 17 anos quando isso aconteceu, e os meus pais também tiveram esse entendimento em Deus, que era esse direcionamento para a minha vida. E eu fiz o seminário, foi lá em Brasília. Depois desse período eu conheci meu marido, namoramos, nos casamos. O Ari, um homem muito envolvido com Deus, um jovem muito envolvido. Nós acabamos indo para o campo missionário, eu com 22 anos, o Ari com 27, para o Uruguai. Já tínhamos o Gabriel com 1 ano e 8 meses. E lá trabalhando, desenvolvendo várias tarefas, havia uma alegria muito grande no meu coração. Enfim, viemos para Maranata, nossos filhos cresceram, tive o Lucas aqui, e aí cresceram. E quando eles já estavam, o Gabriel já adolescente, o Lucas, né, um garoto ainda, eu tive a oportunidade de fazer a psicologia. Inclusive porque eu vi uma necessidade, eu acompanhava o meu marido nos aconselhamentos pastorais. E a gente sempre fez juntos, né? E aí, na medida do possível. E aí eu percebi que me causou uma curiosidade de conhecer mais o ser humano, de usar mais ferramentas. E aí, eu estava com 38 anos, eu fiz um vestibular e vou te dizer que eu fiquei cheia de medo. Eu fiquei achando, será que eu vou conseguir nota? Faz tanto tempo que eu não paro para estudar. Será que vai dar certo? Imagina, será aquela que vai... garotada toda. Eu não pude tentar para uma federal, porque a federal você demanda um tempo de dedicação, né? De manhã, de tarde, às vezes os turnos. E eu era dona de casa, né? Eu tinha que cuidar dos meus filhos, eu não tinha empregada, tinha que fazer tudo. Mas eu passei no vestibular. E eu lembro que o período da faculdade, eu não falo para me vangloriar não, tá? Mas as minhas notas eram boas, viu? Ficava entre 9, 10, meus professores elogiavam, porque eu tinha um empenho, é aquela coisa, como eu vi uma oportunidade que o Senhor estava me dando, eu estava ali focada, eu só queria estudar, aprender, me capacitar para um dia exercer essa profissão. E já vão 11 anos, olha, já passou 11 anos que eu estou formada e atuando. E foi uma vitória na minha vida, uma bênção. Nós precisamos lembrar de Moisés, não é? Boa. Quando a gente fala, pergunta, é tarde para começar? Moisés, com 40 anos, começou uma nova profissão. Ele saiu de príncipe no palácio, né, de Faraó, filho da filha de Faraó, e foi pastorear ovelhas. Um desafio muito grande. E eu imagino na cabeça desse homem, 40 anos é um homem novo, né? O que eu estou fazendo aqui? As ovelhas não eram nem dele, não é? Não. Aparentemente ia ser príncipe para sempre, né? Ele era empregado do sogro, porque as ovelhas eram do sogro. 40 anos aí. Com 80, ele começou algo maravilhoso. Um propósito de Deus. Ele se tornou um legislador. Uma figura na história hebraica sem igual. Verdade. Tremendo. Não é? Verdade. Com 80 anos, e o seu irmão, com 83, foram enfrentar o faraó naquele grande duelo de Deus com as trevas, para não falar depois... Aparentemente, assim, fracasso na vida, né? De príncipe, foi cuidar de ovelhas. Desceu muito de padrão, né? Mas a gente sabe, olhando a história, que era Deus tratando com ele, certeza. Curando suas feridas, ele tendo que aprender a ter paciência com o rebanho, ser humilde. E ele aprendeu com aqueles animaizinhos ali, e foi uma faculdade de ovelhas para ele. Eu fico até pensando no primeiro desafio, né?
lá das serpentes, Foi. vai lá, os magos lá do faraó fazem igual. Ele falou, Senhor, ei, Poxa, teve algum engano aqui. Não é? Então, a gente vê a perseverança. sim. Não importa a idade, o mais importante é a pessoa ter perseverança e a certeza de que Deus está com ele naquele desafio, seja lá profissional ou não. Porque nem sempre esse começo vai ser profissional. Nem sempre. Pode ser alguma outra atividade que vai dar realização, que vai trazer alegria a pessoas, como uma realização, por exemplo, uma atividade voluntária. Sim, muito bom. A igreja é um espaço privilegiado. Com certeza. Para voluntária. Com certeza. Os trabalhos que nós temos de apoio a instituições, né, carentes, e as pessoas se envolvem. Eu estou lembrando de uma senhora que foi até através de um programa, o Louvor e Mensagem, que você fez uma entrevista sobre o tema de depressão comigo, nós conversamos sobre isso. Sim. E essa senhora ligou para a igreja, pegou aí o meu telefone e marcou uma consulta no consultório. E ela foi num estado de bastante depressão, descuidada dela mesma, todos aqueles sintomas mesmo que a pessoa fica, né, quando está em depressão, de pouco cuidado com a sua aparência, entristecida. E conversando com ela, eu percebi que ela precisava de ter utilidade na vida. Ela estava se sentindo muito inútil, né? E eu lembro que eu a levei, peguei pela mão e falei, nós vamos num lugar. Como o meu consultório não é meu, é emprestado, é o consultório do meu pastor Paulo César Brito, que fica coladinho na igreja, eu peguei a mão dela, viemos aqui pro andar do artesanato e apresentei essa irmã para as outras amigas ali, falei, eu trouxe uma amiga para vocês conviverem com ela, fazerem amizade. E eu lembro que ela disse assim, eu não sei fazer nada. E uma das instrutoras falou assim, você sabe usar uma tesoura? Ela, sei, cortar, sei. Então você corta 5 desse aqui. Ela sentou, começou a fazer. Na semana seguinte ela veio e ela continuou vindo. E eu a dispensei da terapia porque ela não precisava de terapia. Eu falei, você precisa de ocupar o seu tempo. E a gente sabe que o trabalho manual feito aqui na igreja tinha um objetivo missionário. Sim. Toda a venda desses produtos vai para a missão, para a AMEM, para ajudar as pessoas que trabalham evangelizando. E ela ganhou um sentido na vida. Foi assim que ela falou, ela ganhou um sentido na vida e a depressão foi embora. Que bom. Até os remédios o médico suspendeu. Que bom. A senhora estava falando sobre a história de Moisés e eu estava aqui pensando. Porque, assim, Moisés ele foi criado para ser príncipe, né? Sim. E por um acontecimento, a vida dele mudou do dia para a noite. Olha. Né? E ele ali teve que começar de novo. Né? Foi começar como pastor de ovelhas e tal. Uma situação completamente diferente para ele, mas o Senhor estava com ele naquele processo. E quantas vezes, né, esse recomeçar, né, a gente pensa que pode ser tarde, mas não é, ele não é produto assim, de um acontecimento inesperado nas nossas vidas. Na verdade, a gente pensa assim, o tempo oportuno, não, eu vou me planejar. Não, às vezes a oportunidade de você começar alguma coisa pode ser no momento até mesmo de uma aparente crise. Necessidade. Né? Alguma coisa que acontece, muda a sua vida toda. Desafio novo. E você precisa, né, se reorganizar para viver esse novo tempo. Sabe que às vezes você ganha uns nãos, né, para os seus sonhos. Eu tô aqui me lembrando, você foi falando, eu me lembrei que eu comecei a ter o desejo de fazer a psicologia com 34 anos. E que eu comecei, falei assim, eu vou fazer. E só que eu não tinha o recurso para bancar a faculdade particular. É cara, ainda mais de psicologia, não é barata. E alguém me falou assim, olha, existem convênios numa determinada faculdade com o Exército. Meu pai é do Exército, com o Comando Militar do Leste. E eu liguei para essa faculdade e perguntei se tinha bolsa. E a moça disse assim, olha, nós já tivemos há pouco tempo, mas suspendeu. Faz o seguinte, liga de novo daqui uns 3 meses para ver se a gente já refez. Eu liguei por 4 anos. Foi o tempo que eu levei ligando. A moça já até me conhecia. Ela até já me conhecia. E eu lembro que um belo dia que eu liguei, ela falou, Isabel,
Você não sabe o quê? Refizemos o acordo. Eu, sério? Você vai poder fazer, é só você fazer o vestibular. Se você passar, você tem 50% de desconto. 50% já era que benção. Uma bolsa boa, né? Para quem tem 2 filhos estudando, aquela coisa toda. E, gente, eu fiz o vestibular, passei. Detalhe, meu marido começou a ficar animadinho, resolveu fazer também. Eu falei, amor, ele foi fazer história, passou muito bem. É muito gratificante. E olha, eram nós dois, um ajudando o outro. Eu digo, Claudete, que foram garrafas e garrafas de café depois do domingo, depois da igreja, porque, coitado, meu marido ficava madrugada dentro tentando fazer os exercícios, né, as tarefas que ele tinha. E ele conseguiu, e eu consegui. Muito gratificante. Né? E é uma bênção. Com certeza vocês sentiram que vocês cresceram no conhecimento, né? Foi. Que coisa linda. Agora, Ana Paula, muitas vezes essa busca por um começo vem de uma necessidade sim. E profunda, a gente está vindo agora né? de uma pandemia, né, pastora? De um tempo que quantas coisas não sobrevieram fora do planejamento. Sim. Necessidade financeira. Quantas pessoas não tiveram que se reinventar, né, nesse processo, e quantas coisas não nasceram, né? Porque até então, assim, né, o comércio sofreu impacto, o turismo sofreu impacto, os autônomos sofreram impacto, assim, a economia foi fortemente abalada, né? E quantas pessoas, assim, não precisaram se reinventar. E às vezes, não necessariamente também fazer um curso ou um curso técnico, mas assim, começou um negócio dentro de casa. De alimentos, quentinha. Exatamente, foi vendo a demanda. Porque assim, ao mesmo tempo que a pandemia trouxe um impacto negativo, ela também gerou uma outra demanda. Exato. Né? Das pessoas também precisarem ser supridas das suas necessidades dentro de casa, sem sair. Então assim, também abriu-se uma outra oportunidade. Quantas pessoas também nesse tempo também não descobriram aí outras oportunidades também, mesmo em meio a um tempo tão caótico. Sim, né? Talentos, né, sendo desenvolvidos aí na... Verdade. Se reinventando mesmo. Um momento que eu tenho visto aqui, até na igreja, no ambiente de igreja, não só de igreja, mas na sociedade, é o problema do divórcio. Ah, sim. Talvez a geração que vai vir depois de mim vai ter um pouco menos esse problema, porque as mulheres hoje, desde novas, estão inseridas no mercado de trabalho e mesmo com filhos e tudo, procuram se manter inseridas, né? Ter que recomeçar depois do divórcio, né? Agora, há muitas famílias que as mulheres precisaram parar com as suas atividades para poder dar atenção a filhos e ao lar, etc. Num caso de divórcio, essa mulher ela fica numa situação tremenda. A gente sabe que até as leis mudaram hoje em dia, que a pensão por divórcio é mais para os filhos, principalmente quando a mulher ainda está nova. Quer dizer, vai ter uma necessidade dela se inserir no mercado de trabalho. É verdade. Tanto que eu costumo dizer, eduquem as suas filhas com uma profissão. Importante. Ser esposa hoje não é mais uma atividade que você possa dizer que é uma história definitiva, você é esposa. E também a gente sabe que no mercado de trabalho os homens estão precisando da ajuda das esposas, né? Acho que na grande maioria das famílias com hoje, certeza. Né, a esposa ela contribui, né? Hoje tem plano de saúde para ser pago, tem escolas particulares, uma série de coisas que na minha geração não era necessário. Então, um homem às vezes dava conta de sustentar uma família sozinho. Hoje em dia, não. Mas ainda alguns modelos ainda familiares antigos em que a mulher ficou sem trabalhar, quando acontece o divórcio, é tempo de começar uma carreira. E às vezes até tardiamente. Não é? E se você tem uma situação dessa na sua vida, não desiste. Você é capaz, vê aí qual era a profissão que você tinha quando aconteceu esse incidente, essa tristeza, e toca para frente, vai fazer algum curso técnico, se puder, um curso mais aprimorado, mas
eu tenho visto que Deus dá força para várias mulheres darem a virada por cima aí nesse caso de ou viuvez ou de divórcio. Eu teria, assim, histórias para contar lindas de superação de mulheres que se viram sozinhas para educar filhos e foram tentar novas profissões e foram sucesso nessas suas profissões e conseguiram dar conta. Outras que saíram de relacionamentos com a autoestima lá embaixo, arrasada, porque o esposo abandonou por outra mulher e ela, de repente, se viu naquela situação, o que eu vou fazer? Mas respirou fundo, fé em Jesus Cristo, foi estudar, foi relembrar o que ela sabia e se tornou uma excelente profissional. Então, é importante que a gente saiba que Deus está na nossa vida. Deus está em cada desafio novo que a gente tem, seja esse desafio uma enfermidade, um desafio profissional, um desafio de educação de filhos. O importante é a gente pensar que Deus está na nossa história, na nossa vida, para nos fortalecer, seja qual for o começo que eu precise ter, né? A gente vê pessoas que precisam até de recuperação na saúde. Quantas pessoas sofrem acidentes que vão precisar botar prótese, vão precisar fazer uma fisioterapia. É um começar de novo, né? É um começar. Sim. Então, é importante que essa chama de vida, que essa garra de viver que o Espírito Santo coloca em nós, porque nos sabemos amadas, que ela esteja presente na nossa vida em todas as áreas. Tanto no casamento, na profissão, na atividade. Isso é importante. Uma realidade que está sendo cada vez mais forte nesses tempos de pandemia é viuvez. Nós temos tido, né, muitos casos de mulheres e homens que ficaram viúvos, que perderam seus cônjuges pro Covid. Com certeza. E vão precisar Ou que tiveram reinventar, complicações também, né? se reinventar na vida, de viver sem essa pessoa, de ir em frente, de não se fechar, de não se isolar, mas encarar que você vai conseguir viver sem esse cônjuge e, detalhe, e você vai ser feliz, e você vai viver contente. A saudade vai existir, né? As lembranças, mas você pode continuar a sua caminhada. Deus vai estar com você. É verdade. Então, é um recomeço. E eu acho que é muito importante a gente resgatar essa boa nova do Evangelho, né? Isso. Porque o Evangelho, ele traz pra gente essa oportunidade de começar de novo. Né? Todos nós que um dia tivemos uma experiência com Cristo, o que nós recebemos foi isso, uma oportunidade de começar de novo, de viver de uma maneira diferente, né? De ter novos planos, novos sonhos, porque o Deus de toda a esperança, Ele está conosco. E quando a gente entende, né, que a nossa vida ela é singular, ela é particular, no propósito de Deus, que Deus tem um plano para as nossas vidas, que o projeto de Deus nunca fugiu ao controle dele, as coisas fogem ao nosso controle. A gente às vezes fica meio perdido, né, na circunstância, em meio às dores, às adversidades, mas assim, quando a gente traz o Senhor para a nossa vida, fala, Deus, eu não estou conseguindo ver saída para isso. Mas eu sei que o Senhor tem um começo novo para mim, porque as misericórdias do Senhor, elas se renovam todos os dias, todas as manhãs. Então, assim, Ele tem um recomeço, Ele traça um caminho, um novo dia. Né? Então, assim, pede para Ele, fala, Deus, me dá orientação. Como a pastora citou, que pegou essa sua paciente, falou assim, olha, eu vou te levar num grupo de amigas que vão te receber. Deus usa pessoas, sabe? Então, Deus pode usar pessoas para te orientar. Isso. Não sabe? se feche, né? Não fique sozinho. Não pode fechar. Não fique sozinho, assim. Escolha pessoas para participar desse momento com você. Pessoas que vão te acrescentar. E quem sabe serão instrumentos de Deus para a sua vida também. Quando a gente está aqui enfocando mais as mulheres, né? Porque nós somos aqui entre elas. Quando uma mulher está passando por um divórcio ou por uma viuvez, o que passa na mente dela é eu não vou conseguir, eu não vou dar conta, acabou para mim, não vai ter mais jeito, eu não vou ser mais feliz, né? Eu vou ser marginalizada. Você só tem pensamentos negativos e que te travam. Mas se você olhar para Jesus
e lembrar que o Senhor tem pensamento de vida, Ele tem plano. A gente serve a um Deus que pensa na gente especialmente, não é isso? É lindo? Ele pensa em você, então não se preocupe, porque Ele vai te usar, Ele vai te abençoar, Ele vai segurar na tua mão e você vai caminhar. Amém. E vai se reinventar. Amém. Amém. Eu queria orar por você que está nos assistindo, seja qual for sua idade, homem ou mulher, que precisa dessa força do Espírito Santo para começar, precisa restaurar no seu coração a alegria de começar algo, a certeza de que você tem sim, você tem talento, você tem valores dentro do seu coração e que com Jesus nessa vai dar certo. Eu gostaria de orar aqui junto com as pastoras por você, para que esse programa traga esperança ao seu coração, traga sonhos, o que fazer, o que sonhar e o que amar. Isso Amém. Precisa estar presente no seu coração. Vamos orar? Amém. Senhor, nós te pedimos por essa pessoa que está assistindo esse momento agora. Amém, meu Deus. Nós não sabemos a aflição do seu coração, nem as interrogações para começar algo. Seja um negócio novo, um comércio novo, um estúdio, um estudo, uma família. Amém, Enfim, Deus. Senhor, vem orientá-lo. Vem, Senhor, colocar no seu coração o hábito da oração, Sim, pedindo Deus. orientação. Amém. E nós sabemos que, de alguma forma, Senhor, o Senhor estará falando a esse coração, Sim, Pai. o Senhor estará encaminhando alguma circunstância abençoada, mas principalmente que Teu Espírito Santo encha esse Amém. coração de ânimo, nome força, de Jesus. de fé, para tocar para frente, Senhor. Amém, E nós já Deus. te agradecemos as boas notícias que nós vamos receber em nome de Jesus. Amém. 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 E vocês, queridos, fiquem ligados que vai aparecer daqui a alguns diazinhos um outro programa, entre elas. E é muito bom poder, inclusive, ter notícias de vocês. Passem e-mail para nós, tentem se comunicar conosco, porque vai ser muito bom ouvir de vocês. Obrigado, gente. Obrigado, pastoras queridas, abençoe pela presença de vocês. vocês. Até a Alegria. próxima. Se Deus quiser.